Bem-vindos ao canal. Se você é fã de histórias assustadoras e arrepios, você está no lugar certo. Prepare-se para uma jornada de medo e mistério, onde cada história vai te deixar com os cabelos em pé. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E, claro, comente aqui embaixo a sua própria história de terror. Quem sabe ela aparece no nosso próximo episódio. Agora, apague as luzes, se aconchegue e venha com a gente explorar os mistérios do além. Eu nunca imaginei que voltaria a esta casa. Na verdade, nem sabia que ela ainda existia. Quando meu avô faleceu, eu tinha apenas 15 anos, e minha relação com ele não era das melhores. Ele morava em uma casa isolada no interior, que parecia mais uma prisão de pedra do que um lar. Eu lembro de visitá-lo uma ou duas vezes, mas nunca fiquei por mais de uma noite. Sempre parecia que havia algo errado naquele lugar. Algo que eu não conseguia identificar na época, mas que agora, depois de tanto tempo, parece ser a única coisa que se destaca. Agora, mais de 15 anos depois, a casa é minha. Eu recebi a herança do meu avô, e a primeira coisa que pensei foi que talvez fosse o lugar perfeito para me afastar da cidade, onde o trabalho, o luto e os problemas pessoais só pareciam se acumular. A perda da minha esposa, Clara, ainda me assombra. Ela morreu há 6 meses em um acidente, e desde então eu não consigo encontrar paz em lugar algum. Estava desesperado para fugir, e essa casa, com seu ar de isolamento e quietude, parecia ser a fuga ideal. Quando cheguei, não pude deixar de sentir um certo desconforto. O vento batia nas janelas, fazendo-as render como se a casa estivesse acordando de um longo sono. A pintura da fachada, desgastada pelo tempo, parecia esconder algo. Algo que me fazia hesitar na entrada, mas eu precisava seguir em frente. A dor da perda de Clara me consumia, e eu precisava de um novo começo. Ou talvez de um fim. Eu não sabia ao certo. A chave do portão estava na gaveta do escritório, como minha avó sempre guardava. O interior da casa cheirava a mofo e madeira velha, mas também a algo mais familiar. As paredes estavam cobertas com retratos de família, muitos dos quais eu nunca havia visto. Meu avô sempre foi uma figura distante para mim, mas ver aquelas imagens me fez sentir uma estranha conexão, como se ele estivesse me observando. Eles me olhavam, aqueles olhos desbotados nas fotos, e eu não conseguia afastar a sensação de que algum segredo estava sendo guardado ali. Talvez seja uma ilusão, talvez a solidão tenha começado a me afetar, mas a verdade é que a casa não me parecia exatamente como eu lembrava. Eu deixei minha bagagem no quarto principal, um lugar que eu sabia que tinha sido de meus avós. Havia uma grande cama de madeira escura, com uma colcha de crochê que parecia estar em bom estado. O mobiliário era simples, mas confortável. A luz que entrava pelas janelas era suave, quase como se a casa estivesse tentando me acalmar. Sentei-me na cama e fechei os olhos, mas o som das árvores balançando lá fora, como se alguém estivesse caminhando sob suas folhas secas, me distraiu. A casa parecia estar em silêncio absoluto, e ainda assim, não era quietude. Era algo mais sinistro, como se estivesse esperando. Resolvi dar uma volta pela casa para me acostumar com o ambiente. O corredor principal estava envolto por um cheiro forte de madeira envelhecida, e as portas de cada cômodo estavam fechadas com trancas enferrujadas. As portas de meu avô nunca pareciam se abrir completamente, sempre com aquele suspiro que eu agora percebia como um aviso. Um aviso que eu, na época, nunca compreendi. Passei pela sala de estar e cheguei à biblioteca. Era um lugar que eu sempre lembrava dele, um cômodo repleto de livros antigos e objetos curiosos. Meu avô nunca foi do tipo que gostava de conversar, mas tinha uma paixão imensa por saber sobre o oculto, sobre mistérios, e eu sempre achei que essa obsessão estivesse ligada à sua solidão. Quando entrei na sala, notei que os livros ainda estavam no lugar, mas não era apenas isso. Havia algo na atmosfera que me incomodava, uma sensação estranha que não conseguia identificar. Foi quando vi o primeiro objeto estranho. No canto da mesa,
havia um livro, diferente dos outros. Ele parecia ter sido colocado ali recentemente, como se alguém o tivesse deixado ali para me encontrar. Não havia título na capa, apenas um emblema estranho, um símbolo que eu nunca tinha visto antes. Eu me aproximei, quase como se fosse uma força invisível me atraindo, e quando abri o livro, encontrei anotações feitas à mão, com uma letra firme, mas apressada. Meu avô, talvez, mas não era como ele escreveria. As palavras estavam repletas de rituais e de algo sobre imortalidade, coisas que eu nunca imaginei que ele acreditasse. De repente, o ar ao meu redor pareceu se esfriar, e uma sensação de desconforto se apoderou de mim. Fechei o livro rapidamente, mas a imagem do símbolo ficou gravada em minha mente, e algo dentro de mim sabia que eu não devia ter tocado aquele objeto. A casa estava começando a mudar. Eu não sabia como ou porquê, mas algo dentro de mim já sabia. Eu não estava mais sozinho aqui. O dia passou sem mais incidentes. Ou pelo menos, eu pensei que sim. Depois de colocar as coisas em ordem no quarto e tentar me acostumar com o ambiente, eu decidi dormir mais cedo. Estava exausto, tanto física quanto emocionalmente. O trabalho, o luto, o peso da responsabilidade sobre os ombros. Tudo isso se combinou, e logo caí em um sono profundo. Mas as coisas começaram a mudar durante a noite. Eu acordei por volta das 3 da manhã, com a sensação de que algo estava errado. A casa estava quieta, mais quieta do que eu jamais havia conhecido. O silêncio era denso, opressor, mas ao contrário de um silêncio comum, que me traria paz, o que eu sentia era uma presença. Algo estava ali, em algum lugar. Tentei ignorar, achei que poderia ser um pesadelo, mas então ouvi um som. Um sussurro, baixo, quase inaudível, mas inconfundível. Como se alguém estivesse chamando meu nome. A primeira reação foi olhar ao redor, mas a escuridão era impenetrável. O abajur na mesa de cabeceira estava apagado, e eu não havia me dado ao trabalho de acendê-lo. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas o vento, talvez uma folha batendo na janela, mas a sensação de estar sendo observado não se dissipou. Levantei-me da cama e fui até a janela. Lá fora, a noite parecia ainda mais densa, como se a floresta ao redor da casa estivesse viva, respirando, esperando algo. A única coisa que se movia era a luz da lua, refletindo nas árvores com um brilho estranho, como se estivessem sob a influência de algo oculto. Mas nada de anormal, eu pensei. Apenas o vento. Ou talvez, uma fantasia minha, criada pela solidão. Mas o sussurro persistiu. Ele veio novamente, dessa vez mais alto, mais claro. Lucas. A voz não era de um homem ou de uma mulher, mas algo indefinido. Era uma voz sem forma, como se estivesse vindo de dentro da própria casa, das paredes, do ar. Não era minha imaginação. Eu sabia que estava sozinho ali. O telefone não tinha sinal, e não havia mais ninguém a não ser eu e a memória do meu avô. Mas ainda assim, eu sentia a presença de algo ou alguém. Isso não era normal, não era uma sensação que pudesse ser explicada com lógica. Algo estava muito errado naquela casa, e eu não podia ignorar. A pressão no meu peito se intensificou. Eu precisava sair, respirar, sair dessa casa que já parecia ter engolido todos os meus pensamentos e sentimentos. A luz da lua refletia nas janelas, criando sombras que dançavam como se tivessem vida própria. Decidi sair. Talvez uma caminhada pela propriedade me ajudasse a clarear a mente. No entanto, ao sair do quarto e caminhar pelo corredor, fui interrompido. Um barulho vindo do andar de cima. Não era o vento. Era um som de passos, lentos e pesados, que ecoavam pelas tábuas de madeira. O som vinha da escada que levava ao sótão, onde o avô sempre guardava coisas antigas. Meu coração disparou. Eu não havia subido até lá ainda, e o acesso era bloqueado por uma porta trancada que eu sabia ser da parte mais antiga da casa. O avô nunca gostou de falar sobre aquela área, mas agora, os passos se faziam mais próximos, e algo dentro de mim sentia que não deveria ir atrás deles. Cedi à curiosidade. Fui até a escada e, com a mão suada, toquei a maçaneta. Ela estava fria,
como se tivesse sido congelada pela noite. Hesitei. Eu não sabia se deveria continuar. Algo estava me chamando para lá, mas eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que não deveria. Algo naquela casa não queria que eu ficasse. Mas eu estava preso. Preso em minha própria mente. Preso aos meus próprios medos. Com um empurrão firme, abri a porta. A escada do sótão estava coberta por uma espessa camada de poeira. Nada parecia ter sido movido por anos, exceto uma velha cadeira de balanço que se balançava lentamente, como se tivesse sido tocada por uma mão invisível. O barulho dos passos havia cessado, mas a sensação de que algo ou alguém estava ali aumentava a cada segundo. Senti uma pressão no peito. Aquele lugar me fazia sentir claustrofóbico, como se a casa estivesse se fechando ao meu redor. O ar estava pesado, carregado com um cheiro de madeira úmida e algo mais, algo estranho. Como se algo tivesse sido enterrado naquele sótão, algo que nunca deveria ser tocado. Meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão, e foi quando eu vi o que estava na mesa do canto. Era uma caixa, uma pequena caixa de madeira que estava tão velha quanto a casa. Ela estava levemente aberta, e, à medida que me aproximei, uma sensação de repulsa me invadiu. O que quer que estivesse dentro daquela caixa não era algo que deveria ter sido tocado. A sensação de ser observado tornou-se mais forte. Eu sabia que não estava sozinho ali. Eu não sei o que esperava encontrar naquela caixa. Não sei nem se deveria ter aberto. Mas a curiosidade me dominou, como uma força invisível que me puxava para dentro do sótão. O que eu vi ali não era apenas o retrato de um homem ou de uma história esquecida. Era algo mais profundo, algo mais antigo que parecia ter estado ali desde antes de minha própria chegada. A caixa de madeira estava envelhecida, com marcas de desgaste que indicavam que algo tinha sido guardado e retirado dela inúmeras vezes ao longo dos anos. O fato de estar levemente aberta não fez sentido. Eu teria jurado que ela estava bem fechada antes. E, no entanto, lá estava ela, oferecendo-se ao meu toque, como se fosse algo que me chamava. Com uma mão trêmula, abri a caixa completamente. Lá dentro, estava um pequeno livro, encapado com couro escuro, desgastado pelas mãos de quem o tocou antes de mim. Não havia título na capa, apenas uma série de símbolos que eu não reconhecia. Eles pareciam familiares, mas ao mesmo tempo completamente alienígenas. Não era um livro comum. Era algo que parecia ter sido feito com um propósito muito específico. Olhei ao redor. O sótão estava vazio, exceto por algumas velhas caixas e móveis cobertos com lençóis brancos, que apenas acentuavam a sensação de abandono e desolação. E no meio desse vazio, a caixa e o livro pareciam ter uma presença própria, como se tivessem sido deixados ali esperando por mim. Sentei-me no chão e comecei a folhear as páginas do livro. As palavras eram escritas em uma linguagem que eu não conseguia entender, mas os símbolos me faziam sentir uma inquietação crescente. A cada página virada, um arrepio descia pela minha espinha. Eu podia jurar que ouvia, novamente, aquele sussurro familiar chamando meu nome, mas desta vez, ele estava mais forte, mais claro. Lucas! Lucas! A voz parecia sair do próprio livro, como se os símbolos ali contidos tivessem vida própria. A tensão aumentou, e, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, minha mente começou a se distorcer. O som do sussurro se intensificava, e as sombras no canto do sótão pareciam se mover, se agitar, como se a casa inteira estivesse se preparando para algo. Olhei para a porta da escada, mas o corredor estava escuro. Nada se movia, mas eu sabia, de alguma forma, que não estava mais sozinho. Fechei o livro rapidamente e coloquei-o de volta na caixa. A sensação de pânico começou a me dominar, mas algo dentro de mim me impedia de sair correndo. Era como se eu estivesse amarrado ali, incapaz de escapar do que eu tinha descoberto. Havia algo mais que eu precisava entender, algo que minha mente ainda não conseguia processar completamente. De repente, uma sensação de frieza tomou conta do ambiente. O ar ficou pesado, como se a casa estivesse respirando comigo, e as sombras no sótão começaram a se esticar de maneira irregular. Eu me virei,
Mas antes que eu pudesse dar um passo, ouvi um som que me congelou no lugar, um estalo, seguido de uma porta rangendo, como se tivesse sido aberta à força. A escada atrás de mim estava agora iluminada, mas não por uma lâmpada ou por luz natural. Era uma luz pálida, que parecia vir do fundo da casa, mais profunda do que o sótão. Com os músculos rígidos, fui até a escada e olhei para baixo. A luz parecia se intensificar conforme eu descia, até que uma figura começou a se formar na base da escada. Não era uma figura humana, mas algo que se assemelhava a uma sombra escura, uma forma sem definição, mas com um contorno familiar. Eu podia sentir a presença dessa coisa com tanta clareza que parecia que ela estava tocando minha pele. Você está pronto? A voz veio de algum lugar atrás de mim. Não era a voz que eu tinha ouvido antes. Era mais baixa, mais distorcida. Algo familiar estava sendo evocado. Algo que estava além da minha compreensão. Eu girei rapidamente, tentando ver quem estava falando, mas o sótão estava vazio. Apenas as caixas de madeira e o livro, que agora pareciam mais distantes, mais irreais. Foi então que me dei conta. Eu não estava mais apenas na casa do meu avô. Eu estava dentro de algo maior, algo que transcende a realidade. O sussurro veio novamente, mais próximo agora, como se estivesse dentro de minha cabeça. Você deve entender, Lucas. É a sua vez. A pressão no meu peito aumentou. Eu não conseguia respirar. As sombras da casa começaram a se mover ao meu redor, como se estivessem se fechando sobre mim. Cada passo que eu dava parecia me levar para mais longe de mim mesmo, mais longe da razão. Eu sabia que algo tinha sido acordado, algo que não deveria ter sido despertado. A presença estava mais forte agora, mais opressiva, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Algo na casa, algo em mim, estava pedindo por algo mais. Algo que eu não queria dar. Foi então que a figura se materializou completamente, agora a poucos metros de mim. Não era um homem, não era um espectro. Era uma massa de sombras, com olhos profundos e vazios que pareciam me devorar por dentro. Você é parte disso agora, Lucas, disse a figura com uma voz que não era humana, mas que parecia ecoar em minha mente. Você não pode mais voltar atrás. Eu não sei o que exatamente aconteceu naquele momento. A presença, aquela figura de sombras que se aproximava, parecia estar em todo lugar, dentro e fora de mim. Eu senti como se a realidade estivesse se distorcendo, como se o tempo e o espaço não tivessem mais sentido. O que eu via, o que eu sentia, não era mais o que era real. O ar estava gelado, pesado, e o chão sob meus pés parecia tremer com a força de algo que estava prestes a emergir. Você é parte disso agora, Lucas. A voz sibilou mais uma vez, e eu tentei me afastar, mas meus pés estavam paralisados, como se algo invisível me segurasse no lugar. Sua linhagem, sua conexão com ele. A figura parecia flutuar, suas sombras se esticando e se retorcendo, como se estivessem tentando me engolir. Eu queria gritar, queria correr, mas algo dentro de mim sabia que não havia mais volta. A casa tinha me escolhido. O livro tinha me escolhido. As palavras da entidade continuaram a ecoar em minha mente, cada vez mais intensas, como se estivessem enraizadas nas paredes da casa, nos próprios ossos da construção. Seu avô sabia. Ele sabia o preço do que buscava. E agora, você também sabe. Eu tentei lembrar de tudo o que meu avô me disse, das poucas conversas que tivemos, das histórias que ele costumava contar sobre os tempos antigos. Mas nada fazia sentido agora. Ele falava sobre mistérios, sobre práticas antigas, sobre rituais que ninguém mais acreditava. Eu nunca o levei a sério. Sempre achei que ele estava apenas isolado demais, perdido em suas próprias ideias. Mas o que eu estava vivendo agora, o que eu estava sentindo, isso não era apenas delírio. Você entende o que está acontecendo? A voz se intensificou. Você é o herdeiro, o último a carregar o fardo de uma promessa antiga. Eu senti um nó na garganta. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e eu olhei para trás, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o sótão estava vazio. Apenas o livro e a caixa estavam ali,
como se nada tivesse mudado. Mas eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que a mudança estava acontecendo. Não na casa, mas em mim. Foi então que, sem querer, minha mão foi até o bolso da calça. Eu não sabia o que procurava, mas algo me obrigava a tirar o que estava lá. Era o medalhão de meu avô, um símbolo que ele sempre usava. Eu não sabia o que significava, mas ele sempre dizia que era para proteger. Para proteger de quê? Eu ainda não sabia. Assim que o peguei, a sensação de frio se intensificou, e uma pressão forte me envolveu, como se as paredes da casa quisessem esmagá-lo tudo. O medalhão começou a brilhar com uma luz pálida e tênue, e a figura de sombras à minha frente, que até então parecia distante, se aproximou ainda mais. Você não pode mais negar, a voz disse, e eu vi os olhos da entidade se estreitarem, como se estivesse se divertindo com meu desespero. O que está dentro de você é o que deve ser despertado. Eu não conseguia mais respirar. Era como se toda a minha vida, todas as minhas escolhas, tivessem sido planejadas para me levar até ali, até aquele momento. O que meu avô fizera, o que ele tentará esconder, estava se revelando agora. Fechei os olhos por um momento, tentando afastar tudo. Quando os abri novamente, o sótão estava silencioso. A entidade, as sombras, tudo havia desaparecido. Eu não sabia se estava aliviado ou apavorado. Mas uma coisa era certa, algo dentro de mim havia mudado. Voltei ao livro, abri-o com mãos trêmulas, e desta vez, as palavras começaram a fazer sentido. Elas não estavam em uma língua estrangeira, eram as palavras de meu avô. Ele havia escrito aquelas anotações, tentado me deixar uma mensagem, uma advertência. Mas havia algo mais. Ele não estava apenas tentando me proteger. Ele estava me preparando para algo. Algo que ele havia começado, mas que nunca teve coragem de terminar. E, ao virar a próxima página, eu encontrei a resposta. O preço da imortalidade. Ele falava de rituais, de trocas, de sacrifícios. O que meu avô tentará evitar, o que ele tentará esconder de mim, estava ali, claro como o dia. Mas o pior de tudo era o final. O ritual só poderia ser completo se a linhagem do sangue fosse continuada. Se a última geração, aquela a qual eu pertencia, aceitasse o que foi prometido há muito tempo. Eu não sabia como reagir. O que meu avô tinha tentado evitar, o que ele temia, agora estava em minhas mãos. Não havia escapatória. Ele sabia que isso aconteceria, mas acreditava que eu nunca voltaria para essa casa. Ele acreditava que a herança morreria com ele. Mas a verdade era outra. Eu estava destinado a terminar o que ele começou. De repente, senti uma dor profunda em meu peito. Não física, mas algo dentro de mim, como se algo estivesse se rompendo, algo que estava enterrado muito fundo. As paredes ao meu redor começaram a se mover novamente. As sombras voltaram, mais densas, mais opressivas. Elas me cercavam, como se estivessem me aceitando. Agora, você faz parte de tudo isso. A voz disse, mais uma vez, mas desta vez, eu a reconheci. Era a voz de meu avô. Eu respirei fundo, sentindo o peso do que estava prestes a acontecer. Eu não poderia mais voltar atrás. A dor que senti quando aquele conhecimento me atingiu não era apenas física. Era como se cada fibra do meu ser estivesse sendo reestruturada, como se uma parte de mim estivesse se desfazendo para dar lugar a algo novo, algo mais antigo e aterrador. Eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Cada passo que eu dava parecia me conduzir mais fundo na teia de segredos que meu avô havia escondido. Eu olhei novamente para o medalhão que ainda estava em minha mão. Ele brilhava com uma luz tênue, e eu sabia que não era por acaso. Ele não estava apenas me protegendo, ele estava me guiando, me conectando com algo que meu avô jamais quis que eu soubesse. E o livro, com suas palavras estranhas e seus símbolos incompreensíveis, agora fazia sentido. O que ele descrevia era um ritual, um pacto que não envolvia apenas minha linhagem, mas algo muito maior, uma força sobrenatural, uma entidade que aguardava a renovação. Meu avô tentou me proteger, claro, mas havia falhado. Ele sabia que eu teria que fazer isso,
que o legado da família não poderia ser escapado. E agora eu estava em frente ao abismo, com as peças do quebra-cabeça se montando, mas sem nenhuma ideia de como enfrentar o que estava por vir. O que meu avô tentará evitar com tanto esforço, o que ele tentará esconder de mim, era agora inevitável. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, mas o que me esperava lá fora, na realidade, parecia insignificante. A casa havia se tornado um lugar estranho, mutável, onde a lógica não fazia mais sentido. Eu estava sendo arrastado para um futuro que não compreendia. O sussurro das vozes, que agora parecia ser minha própria mente, ecoava em meus ouvidos, me dizendo o que fazer, me dizendo que não havia mais escolha. Foi então que eu percebi que, por mais que tentasse lutar contra o que estava acontecendo, havia algo dentro de mim que se alinhava com tudo isso. Era como se essa casa, esse ritual, essa herança, fosse parte de quem eu sou. Como se a decisão já tivesse sido tomada, muito antes de eu chegar. O livro, que eu havia fechado com tanta pressa, estava agora aberto novamente, como se esperasse por mim. As páginas viraram sozinhas, como se a casa as estivesse manipulando, e a luz do medalhão brilhou ainda mais forte, iluminando as palavras que antes eram incompreensíveis. Eu sabia que não podia ignorá-las. Quando a última linhagem retornar à casa, o ritual será completo. O preço da imortalidade será pago. Para renascer, um sacrifício será exigido. Eu li e reli aquelas palavras. O sacrifício. Era isso que meu avô tentará esconder. Não era apenas uma questão de herdar algo, de continuar um legado. Não. O que ele não me disse, o que ele não queria que eu soubesse, era que o preço era muito mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Eu precisava fazer uma escolha. O que seria mais difícil? Sacrificar o que me restava de humanidade ou abraçar completamente o destino que me aguardava, com todas as consequências que isso implicava. Eu queria fugir. Eu queria correr para longe, gritar por ajuda, sair daquela casa, esquecer tudo isso. Mas algo me impedia. Eu não podia mais fugir de quem eu era. O peso do que estava sendo revelado sobre minha linhagem era esmagador, e ao mesmo tempo, um impulso primal dentro de mim dizia que essa era a única maneira. Eu havia chegado até aqui, não por acaso. Eu não podia mais ignorar. Fechei os olhos por um momento, tentando pensar no que meu avô diria se estivesse ali. Mas eu sabia a resposta. Ele teria dito para não ceder, para não seguir em frente, para destruir tudo. Mas ele já havia falhado. E agora era minha vez. Você está pronto, Lucas? A voz sibilou novamente, mas dessa vez, não veio de fora. Era minha própria mente, minha própria voz, invocando-me para completar o que estava destinado a ser feito. Com um suspiro pesado, levantei-me e olhei mais uma vez para o medalhão. A casa, as sombras, o livro, tudo parecia agora fazer parte de mim, como se eu fosse uma extensão daquela história que se arrastava por gerações. Eu estava pronto. Não havia mais volta. Caminhei até o centro do sótão, e com um gesto quase ritualístico, coloquei o medalhão sobre o livro. Assim que ele tocou a capa, uma energia estranha e opressiva começou a vibrar no ar. As sombras se agitaram, e eu senti uma presença imensa ao meu redor. Algo estava despertando. O ar se tornou mais espesso, e eu percebi que a casa inteira estava reagindo. As paredes pareciam pulsar, as tábuas do chão rangiam, como se a casa estivesse se abrindo, se desdobrando diante de mim. E então, as palavras no livro começaram a brilhar, começando a se gravar nas superfícies ao redor, nas paredes, no chão. Eu estava sendo puxado para dentro de algo muito maior do que qualquer entendimento humano poderia abranger. O ritual estava se completando. E então, com o último suspiro, as sombras se uniram e tomaram forma. Eu não estava mais sozinho. O preço estava sendo pago. Eu não sei quanto tempo passei em um estado de consciência alterada, ou se tudo aquilo foi real. As sombras haviam se fechado ao meu redor, e a casa parecia respirar com uma força renovada. Eu estava imerso em uma sensação de vazio absoluto, como se minha própria identidade tivesse sido retirada, substituída por algo mais antigo, mais profundo.
A energia do ritual parecia ter tomado conta de tudo. O medalhão, agora cravado na capa do livro, emitia uma luz pálida que iluminava as paredes do sótão. As palavras se moviam nas superfícies, como se estivessem ganhando vida própria, ditando algo que eu não conseguia entender, algo que estava além de qualquer explicação lógica. As sombras não eram mais sombras. Elas haviam se tornado formas, seres de uma densidade etérea, que se deslocavam pelo espaço de maneira fluida. Não eram hostis, mas tampouco amigáveis. Elas se moviam ao redor de mim, como se estivessem esperando algo, como se o sacrifício que havia sido feito fosse apenas uma parte de algo maior, algo que ainda estava por vir. E então, em meio àquela escuridão opressiva, eu ouvi sua voz. Era familiar, mas distorcida, como se o próprio ar estivesse ressoando com sua presença. Meu avô. Ele não estava mais em meu pensamento. Agora sua voz parecia vir de todos os lados, como se fosse parte do próprio ambiente. Você fez o que precisava ser feito, disse a voz, suave, mas imponente. Agora, você entende. Eu tentei responder, mas minha boca não se movia. Meu corpo não respondia mais aos meus comandos. Eu estava sendo puxado para dentro de algo, algo que eu não conseguia controlar. O medo, aquele pavor profundo, já não existia mais dentro de mim. Era como se eu tivesse sido retirado de minha própria humanidade e substituído por uma nova existência. Algo mais. As sombras começaram a se aproximar de mim, uma por uma. Elas não eram mais entidades dispersas e inofensivas. Agora, estavam se formando em figuras, com rostos distantes e indecifráveis, como se representassem todas as almas que haviam passado por aquele ritual antes de mim. Eram ecos do passado, pedaços de uma história que transcende o tempo. Você não pode voltar atrás. A voz de meu avô sussurrou mais uma vez, agora mais distante. O que começa aqui, termina no além. Você é o último. Com essas palavras, as sombras se condensaram em torno de mim, formando uma estrutura líquida, como um véu que me envolvia por completo. Eu sabia, então, que não havia mais tempo. A mudança estava completa. Eu não era mais Lucas, o neto de um homem que procurava esconder um segredo. Eu não era mais um ser humano, com desejos, medos e sonhos. Eu havia sido transformado, absorvido por essa nova realidade que havia se desdobrado diante de mim. O espaço ao meu redor começou a se distorcer. O sótão, que antes estava cheio de poeira e móveis envelhecidos, se transformou em um espaço vasto e sem forma, como se a própria casa tivesse se diluído, deixado de ser uma construção física para se tornar um espaço de energia pura. O medalhão e o livro estavam agora fora de alcance, flutuando no ar, como se a realidade em que eu me encontrava não tivesse mais as limitações do mundo físico. Eu sentia algo dentro de mim, uma nova consciência se formando. Era como se eu estivesse se fundindo com algo maior, algo além de minha compreensão. O que meu avô temia, o que ele buscou controlar, agora estava dentro de mim. O preço da imortalidade não era apenas um sacrifício de sangue, mas um sacrifício da própria alma, da própria identidade. Eu havia cedido àquilo, e agora era parte disso. De repente, uma visão se formou na minha mente, como se eu estivesse sendo projetado para outro lugar, outro tempo. Vi meu avô novamente, mais jovem, realizando o ritual pela primeira vez. Mas não era apenas ele. Havia outras pessoas, figuras que não conseguia identificar, mas cujos rostos estavam marcados pela mesma angústia que agora preenchia minha própria alma. Eles estavam ali, participando do ritual, não porque o desejavam, mas porque não tinham escolha. Eles eram os predecessores, os primeiros a fazer o mesmo sacrifício. A casa, aquele lugar isolado, parecia ser o núcleo de tudo. Era um ponto de convergência, onde os destinos das almas se entrelaçam e se distorcem. E agora, eu fazia parte disso, assim como todos que vieram antes de mim. Eu tentei resistir, tentei lembrar de quem eu era, mas as lembranças de minha vida, de minha infância, da pessoa que eu costumava ser, começaram a se desvanecer. Elas se tornaram apenas fragmentos, pedaços de uma história que estava sendo apagada,
como uma pintura antiga sendo corroída pelo tempo. A voz de meu avô, agora mais distante, ecoou mais uma vez. Você entende agora, Lucas? O ciclo não pode ser quebrado. Você está no fim e no começo. A casa e a linhagem irão renascer. E com ela, você. Eu não sabia mais o que era real. As lembranças de minha vida como Lucas estavam se dissipando, como se o próprio tempo estivesse apagando o traço da minha existência. O que restava de mim não era mais humano, era uma sombra, uma extensão de algo muito maior e mais antigo do que eu poderia compreender. A casa, que antes parecia ser apenas um lugar de mistérios, agora se revelava como o epicentro de tudo. Eu sentia as paredes pulsando, respirando, como se estivessem vivas. O medalhão, que antes estava em minhas mãos, agora flutuava distante, sempre à vista, mas inacessível. Ele não era mais um objeto, mas um símbolo, uma chave para uma realidade que eu mal conseguia entender. E as sombras, elas estavam dentro de mim. Elas não se limitavam ao sótão ou à casa. Eu podia senti-las em cada fibra do meu ser, como se minha alma estivesse entrelaçada com elas. Elas me guiavam, me moldavam. Às vezes, parecia que eu via o passado, como se eu fosse capaz de ver todas as pessoas que passaram por esse mesmo destino, todos os sacrifícios, todas as vidas que foram deixadas para trás. O que restava da minha humanidade, ainda assim, me fazia questionar. Eu não queria ser apenas mais uma alma perdida. Eu não queria ser uma dessas entidades sem nome, essas sombras que se arrastam entre os mundos. Mas o ciclo estava completo. O preço havia sido pago. Foi então que uma nova visão tomou conta de mim. Eu estava fora da casa, em uma paisagem desolada, sem vida, sem esperança. O céu estava cinza, e o vento cortava meu rosto como lâminas afiadas. Eu sabia onde estava, embora nunca tivesse estado ali. Era o fim de tudo. As figuras sombrias estavam ao meu redor, mas não eram mais hostis. Elas estavam silenciosas, aguardando. Algo estava prestes a acontecer. Eu não sabia o que significava, mas algo dentro de mim me disse que a casa, aquela velha construção que agora parecia perdida no tempo, havia cumprido seu papel. O ciclo estava se completando. E eu era parte dele, talvez até seu agente, seu executor. Eu não sabia o que seria de mim depois disso, ou se havia algo além do que eu estava vivendo. A casa, com sua energia imensa, parecia ter sido desintegrada, como se o espaço em que ela existia fosse agora irrelevante. Em vez disso, havia apenas um vazio. Um vazio que não poderia ser preenchido, que não poderia ser compreendido. Eu sabia, no fundo, que a imortalidade não era uma bênção, como meu avô talvez tivesse acreditado em algum momento. Era um fardo, um peso insuportável que se impõe sobre as almas que o aceitam. Mas agora, não havia mais escolha. Eu não poderia mais voltar. A cada segundo, minha identidade se esvaía mais, e eu me sentia sendo levado para longe de quem eu fui. Mas enquanto essa nova forma se desenhava em mim, uma voz ecoou, mais forte que antes. Eu não sabia se era minha, de meu avô ou algo mais antigo, mas ela me disse, com uma certeza absoluta: o ciclo nunca termina. Ele apenas se transforma. E agora, você é parte dele. Você será a chave que abre os portões para os próximos. Eu senti uma pressão crescente dentro de mim. Algo estava se formando, uma nova realidade. Uma nova era. Era como se a casa, meu avô, o livro, o medalhão, tudo isso tivesse sido uma preparação para o que estava por vir. E, ao aceitar a verdade, algo dentro de mim se rompeu. A dor que eu sentia antes, a luta interna, a dúvida, tudo isso desapareceu. A escuridão que tomava forma ao meu redor não mais me amedrontava. Ela era parte de mim agora. Eu era uma parte do ciclo, a chave para algo ainda maior. E assim, quando o último fragmento de minha humanidade se desfez, eu soube, com uma clareza absoluta, que havia chegado o momento. Eu não era mais Lucas. Eu era algo novo. A casa já não era mais um lugar, mas uma ideia, uma força que se estendia para além do físico. Eu não sentia mais a necessidade de respirar ou de comer.
O tempo parecia se esticar, diluindo-se como um fio que se perde no vento. Não havia mais separação entre passado, presente e futuro. Eu estava no centro do ciclo, onde todos os caminhos se cruzavam e se desfaziam, onde o começo e o fim se tornavam a mesma coisa. Eu olhei para o vazio ao meu redor, onde as sombras que agora me acompanhavam não eram mais figuras indefinidas, mas entidades, quase conscientes, que giravam ao meu redor como se me observassem, aguardando uma ordem, aguardando minha próxima ação. Elas estavam esperando, assim como eu, esperando pela próxima etapa, pelo próximo sacrifício, pela próxima linhagem. A voz de meu avô ressoava em minha mente, mas não era mais uma advertência. Agora, ele falava como se fosse parte da própria essência do ritual, parte do ciclo que se renovava. O que começou com você, Lucas, continuará em outros. O ciclo nunca termina, ele se reinventa. A casa nunca morre. A linhagem nunca desaparece. As palavras reverberavam dentro de mim, e eu sabia que ele estava certo. O que quer que fosse que me aguardava, o que quer que fosse essa nova existência, não se tratava de uma simples continuidade de vida. Era algo mais profundo, mais complexo. Eu havia dado início a uma nova etapa do ritual. Eu era o elo entre o que existia antes e o que viria depois. E então, eu vi, como se a visão se materializasse à minha frente, uma abertura no vazio, uma passagem se formando. Dentro dela, uma nova figura surgiu, uma nova linhagem, um novo rosto que refletia em seus olhos o mesmo medo, a mesma dúvida que eu um dia tive. Um novo descendente, um novo escolhido. O ritual, o ciclo, havia se renovado. Não mais Lucas, mas uma nova pessoa, nova na essência, com os mesmos passos a seguir, com o mesmo peso a carregar. A casa já estava se preparando para receber este novo ser, já estava moldando a realidade ao seu redor para dar continuidade ao legado. E eu, agora transformado, sabia que tudo isso era parte de um processo que não tinha fim. Você vai entender, a voz de meu avô disse suavemente, agora distante. E quando você chegar ao seu fim, outro começará. A imortalidade não é uma bênção, Lucas. É uma maldição que se perpetua. Agora, você é o guardião desse ciclo. A nova linhagem se aproximou da casa, seu olhar cheio de medo e curiosidade. O livro, o medalhão, tudo estava ali, aguardando o novo iniciado. O ritual estava pronto para ser completado mais uma vez. Eu assistia de longe, mas não mais como um espectador. Eu era agora o vigia, o elo entre as gerações. A casa, meu avô, as sombras, tudo isso se tornava uma verdade imutável. O ciclo da imortalidade, da dor e do sacrifício, não tinha fim. Ele se reinventava, se renovava, e eu era a chave. Não havia escapatória. E assim, olhando para a nova alma que agora tomava o meu lugar, eu soube, sem dúvida alguma, que o ciclo continuaria, que ele se renovaria, que eu estava, finalmente, onde deveria estar. Eu era parte da casa. Eu era parte do legado. E, com isso, minha jornada terminou. Mas a jornada de outro, de muitos outros, apenas começava. Eu nunca imaginei que voltaria aqui. A casa, que antes era um lugar de risos e conversas familiares, agora se mostrava um reflexo de um passado distante, cheio de lembranças que eu preferia não reviver. A morte da minha mãe foi o que me trouxe de volta. Ela sempre disse que não havia nada de bom no passado, mas não me preparei para o peso que isso traria. O carro parou em frente à casa. O velho portão estava enferrujado, os arbustos cresciam descontrolados ao redor da entrada e o telhado parecia mais inclinado do que eu lembrava. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo diferente. O lugar estava imerso em um silêncio pesado, como se o tempo tivesse congelado aqui, esperando por algo. O luto ainda estava fresco, embora não tivesse sentido muito. Estava lá, como um peso no peito, mas distante o suficiente para que eu não conseguisse realmente entender. Apenas me forçava a continuar, como se isso fosse o que ela queria. Não sei o que eu esperava encontrar ao abrir a porta. Talvez um sinal,
algo que me ajudasse a entender o que havia acontecido, ou talvez só quisesse uma razão para ficar longe do resto do mundo. Entrei. A casa estava fria e vazia. O cheiro de mofo dominava o ambiente, misturado com a poeira acumulada ao longo dos anos. Cada passo que eu dava ecoava pelo corredor escuro, e algo dentro de mim queria acreditar que havia algo mais ali, algo esperando para me confrontar. Mas, em vez disso, apenas o silêncio me respondeu. Comecei a revistar os quartos. Primeiro o de minha mãe, onde as coisas ainda estavam como ela deixará, livros desordenados sobre a mesa, o abajur apagado, e aquela cadeira de balanço que ela adorava. Mas era na escrivaninha que algo chamou minha atenção. Uma pilha de papéis antigos estava ali, parcialmente escondida sob um caderno. Quando peguei o caderno e o abri, o que encontrei foi uma carta inacabada, escrita com a caligrafia apressada e familiar de minha mãe. As palavras que li foram curtas, mas suficientes para me deixar inquieto. Deve haver uma razão para tudo isso, Ricardo. O pacto. O segredo. A carta terminava ali, interrompida por uma falha na tinta, como se ela tivesse sido escrita às pressas ou interrompida por algo urgente. As palavras ficaram comigo, vagando em minha mente, e eu não pude evitar o peso crescente no meu peito. O que ela quis dizer com pacto? E o que isso tinha a ver com a razão de ela nunca ter falado sobre o passado? A casa, agora mais do que nunca, parecia guardar algo. Algo que eu precisava entender. Mas, por enquanto, isso era tudo que eu tinha. Uma carta e uma sensação de que a verdade estava mais perto do que eu imaginava. A carta de minha mãe ficou na minha mente por horas. O pacto. O segredo. As palavras começaram a se repetir em minha cabeça, como um eco distante. O que ela quis dizer com isso? Porque nunca mencionou nada antes. Eu sentia que estava prestes a descobrir algo importante, mas o medo de que fosse algo que eu não fosse capaz de compreender me paralisava. Na manhã seguinte, decidi continuar a busca. Algo dentro de mim me dizia que havia mais por trás daqueles objetos que pareciam tão simples. A casa estava silenciosa, mas havia uma pressão crescente no ar, como se estivesse me observando. Foi no segundo andar que encontrei outra pista. O velho quarto de minha mãe, onde cresci, parecia intacto, exceto pelo pó acumulado. Revirei as gavetas da cômoda e encontrei, em uma delas, uma caixa de madeira. Não parecia nada especial, mas algo no modo como ela estava escondida me fez pensar que deveria ter sido deixada ali de propósito. Quando a abri, senti um arrepio percorrer minha espinha. Dentro da caixa, havia uma série de cartas, amarradas com um cordão de seda, e algumas fotos desbotadas. Uma das fotos me fez parar por um momento. Era uma imagem antiga, minha mãe ainda jovem, sorrindo ao lado de um homem que eu não reconhecia. Ambos pareciam felizes, mas havia algo no olhar deles que não conseguia entender. Era uma mistura de alegria e algo mais sombrio, algo que não conseguia identificar. Fui até as cartas. Li as primeiras com calma. Elas estavam datadas de muitos anos atrás, de quando minha mãe era apenas uma jovem adulta. Mas, conforme fui avançando, uma frase saltou da página. A proteção só será válida enquanto o pacto for mantido. Não podemos voltar atrás. Minhas mãos começaram a tremer. O pacto estava ali novamente. Mas o que era esse pacto? E por que minha mãe, com todo esse segredo, nunca me falou sobre isso? A sensação de desconforto aumentava, como se algo estivesse à espreita, observando cada um dos meus movimentos. Eu sentia que estava tocando em algo perigoso, algo que minha mãe, com todas as suas forças, tentou esconder de mim. Tirei as cartas da caixa e examinei a última, uma mais recente, datada de apenas alguns anos atrás. Ricardo, se você estiver lendo isso, saiba que o que estou prestes a dizer pode destruir tudo o que você pensa saber sobre nossa família. O pacto, ele não é apenas um segredo, é uma maldição. E você está mais envolvido do que imagina. Eu congelei. As palavras pareciam estar gritando dentro de minha mente, mas eu não sabia se queria ouvi-las. A carta estava clara, mais clara do que qualquer coisa que eu já tivesse lido. Algo estava acontecendo. Algo que envolvia a mim,
minha mãe e esse tal pacto. Com o coração acelerado, guardei as cartas de volta na caixa. Eu precisava de respostas, mas ao mesmo tempo, sabia que poderia estar entrando em um território onde não conseguiria voltar atrás. A casa parecia agora mais viva do que nunca, e cada barulho que fazia, cada sombra que via, me fazia questionar se estava apenas imaginando tudo isso. Não sabia o que esperar, mas sabia que não poderia parar por aqui. Algo me dizia que eu estava muito perto da verdade, e eu não tinha escolha a não ser continuar. As cartas e fotos estavam espalhadas sobre a mesa, mas o peso da revelação ainda me atormentava. O pacto, a maldição. Eu estava começando a entender que minha mãe tinha feito algo muito além do que eu imaginava. Algo que tinha marcado nossa família para sempre. Mas a verdade não vinha fácil. Ela estava oculta, como se algo tentasse mantê-la longe de mim. Naquela noite, a casa parecia ainda mais sombria. O vento batia nas janelas, e o velho som do relógio na sala de estar parecia ecoar pela casa vazia, marcando o tempo de uma maneira que não parecia natural. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia explicar o que. Era como se a própria casa estivesse me observando, esperando por algo. Decidi descer ao porão. Talvez lá, entre as velhas caixas e móveis esquecidos, eu encontrasse mais respostas. O ar estava denso, e as escadas rangiam sob meus pés a cada passo. Quando cheguei lá embaixo, a escuridão era quase total, e a única luz que havia era a da lanterna que eu carregava. O cheiro de umidade e mofo era forte, mas algo mais pesado estava no ar. Era uma sensação de opressão, como se estivesse sendo observado. Enquanto vasculhava o porão, encontrei uma grande caixa de madeira, em um canto escuro. Parecia antiga, muito mais do que qualquer outra coisa ali. Quando abri, algo me arrepiou. Dentro da caixa havia uma série de objetos que eu não lembrava de ter visto antes. Uma chave enferrujada, uma vela de cera derretida e um pequeno livro de capa preta. O livro estava coberto de poeira, e quando o abri, encontrei mais anotações, mais detalhes sobre o pacto. Mas o que me fez parar foi uma página em particular, onde minha mãe havia escrito algo que parecia pertencer a outro tempo. Eles estão voltando. O tempo está se esgotando. As palavras me queimaram os olhos, como se eu tivesse violado algo sagrado. Eu sabia que o que estava lendo não deveria estar ali. Minha mãe havia tentado esconder isso de mim por anos, mas agora eu estava cara a cara com a verdade. Algo que ela temia. Algo que ela acreditava que eu deveria evitar a todo custo. O que me deixou ainda mais desconcertado foi o fato de que, ao virar a página, vi uma foto. A foto mostrava minha mãe, mais uma vez, mas dessa vez havia algo mais, uma sombra ao fundo, distorcida, como uma figura encapuzada, observando. Eu senti o ar ao meu redor gelar. Era como se aquela figura tivesse saído da foto e agora estivesse ali, comigo, no porão. A lanterna piscou. Fiquei imóvel, tentando processar o que estava acontecendo. Eu sabia que não estava sozinho. O ambiente parecia carregado de algo sombrio, algo maligno. No instante seguinte, ouvi um barulho vindo de cima, como se alguém tivesse batido na parede. Meu coração disparou, e eu subi as escadas apressado, sem olhar para trás. No segundo andar, a casa estava em um silêncio absoluto novamente. Mas eu não me sentia em paz. Algo havia mudado. As sombras no corredor pareciam mais profundas, como se estivessem se esticando para me alcançar. E, quando entrei no quarto de minha mãe, algo me fez parar na porta. A cadeira de balanço estava se movendo sozinha, lentamente, como se alguém estivesse sentado nela. Mas não havia ninguém. Eu me aproximei da cadeira, o medo crescendo dentro de mim, mas então algo aconteceu. A porta do closet se fechou abruptamente, e eu ouvi uma voz. Um sussurro, baixo, quase inaudível. Você está muito perto. O pânico tomou conta de mim. Eu não sabia mais o que era real e o que não era. Minha mente estava à beira do colapso, e as lembranças da guerra começaram a invadir meus pensamentos, misturando o passado com o presente. Os fantasmas que eu havia tentado enterrar na guerra agora estavam surgindo novamente, mesclando-se com os horrores que essa casa parecia esconder. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu estava sozinho na casa, ou pelo menos, pensava que estava. Mas algo me dizia que não. Algo estava me observando, esperando, e o tempo estava se esgotando. Os sussurros que ouvi eram claros agora. Eles vinham da casa, do fundo, das paredes, como se o próprio espaço estivesse tentando se comunicar comigo. Eu não sabia mais o que pensar. As coisas não faziam sentido.
Eu estava preso em um pesadelo, e quanto mais eu tentava entender o que estava acontecendo, mais eu me perdia. Naquela noite, quando os primeiros raios de lua atravessaram as cortinas, decidi que precisava saber mais. Eu precisava entender o que minha mãe soubera e o que ela havia tentado me esconder. Foi quando encontrei, escondido atrás de uma estante no corredor, mais um pedaço do quebra-cabeça. Uma carta, mais uma, esta diferente das outras. Era de minha mãe, mas não estava datada. Apenas começava com palavras que pareciam estar registradas com uma urgência desesperada. Ricardo, se você estiver lendo isto, já é tarde demais. Eu fiz o que precisava fazer, mas o custo foi alto demais. O pacto não é apenas uma promessa, é uma prisão. E você, meu filho, você é a chave para libertar todos nós. A carta estava escrita de forma apressada, como se minha mãe estivesse com pressa, como se soubesse que não teria muito tempo. Minha mente estava confusa, mas as palavras ficaram gravadas. Você é a chave. O que isso significava? Eu não conseguia entender, mas sentia que algo se conectava ali. O medo começou a se espalhar, não como uma sombra, mas como uma presença tangível, preenchendo o ar ao meu redor. Eu não estava sozinho na casa, não mais. Aquela sensação que eu tinha desde que cheguei parecia agora mais clara. Algo estava me seguindo, algo estava esperando que eu fizesse a escolha certa. Mas qual escolha? Qual era a certa? Eu só sabia que não podia continuar ignorando o que estava acontecendo. Foi então que vi algo que me fez tremer de forma visceral. As figuras que eu havia visto nas fotos antigas, as mesmas sombras que minha mãe mencionara, começaram a se materializar diante de mim. Não eram apenas visões. Eu as via agora, em carne e osso, figuras encapuzadas, suas presenças uma mistura de seres humanos e algo mais, algo que não se encaixava no que eu conhecia como real. Uma delas se aproximou, sua face oculta pela capô, mas seus olhos estavam claros como cristal, como se estivessem vendo diretamente dentro de mim. Eu não consegui respirar. Estava paralisado. Você sabia que isso viria, a figura disse com uma voz rouca, como se tivesse sido arrastada por anos de sofrimento. O pacto não pode ser quebrado sem sacrifício. E você, Ricardo, está mais envolvido do que imagina. As palavras a ecoaram, como se o próprio ambiente tivesse se unido para me transmitir essa mensagem. Mas, em vez de me afastar, eu senti uma necessidade urgente de entender, de quebrar o ciclo. O que minha mãe temia tanto? O que era esse pacto? Quando olhei para a figura novamente, ela desapareceu. Não havia mais nada além do silêncio, mas o medo estava instalado dentro de mim, como uma sombra, esperando para me devorar. As horas passaram, e eu fui tomado por uma sensação esmagadora de impotência. Eu estava preso. A casa estava me engolindo. Mas o que me aterrorizava mais não era a ideia de ser consumido por ela. Era a percepção de que eu já fazia parte de algo muito maior, de uma rede de horrores que minha mãe tentará desesperadamente me esconder. E agora, eu sabia que a única maneira de sair dessa prisão era enfrentar aquilo que ela temia tanto, o sacrifício. Mas, se eu fosse seguir em frente, eu precisaria entender qual era o preço a ser pago. E, se tivesse coragem, eu teria que escolher se estava disposto a pagar. O silêncio na casa estava ficando ensurdecedor. Eu já não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que estava na minha mente. As sombras, as figuras encapuzadas, as vozes, tudo parecia se entrelaçar, como se a própria casa estivesse viva, respirando e aguardando a minha decisão. Naquela manhã, um medo indescritível tomou conta de mim. Eu sabia que não poderia mais adiar. O pacto, a maldição, o sacrifício. Eu estava tão perto da verdade que podia sentir sua presença a cada passo. Eu não sabia como havia chegado tão fundo nesse buraco, mas não podia mais voltar atrás. Eu já havia cruzado o limite. O livro antigo, o que encontrei no porão, parecia me chamar. As páginas estavam amareladas e quebradas, mas as palavras, agora mais claras, estavam me guiando para algo muito mais sombrio do que eu imaginava. Ele falava sobre o preço do pacto. Um sangue será derramado. A chave será escolhida. As palavras estavam lá, entrelaçadas, mas não faziam sentido até aquele momento. Eu já sabia o que isso significava. Eu era a chave. Eu estava predestinado a romper o ciclo, a trazer o fim do pacto, mas ao custo de algo mais, algo que minha mãe tentou me impedir de compreender. O preço seria alto,
e eu tinha que pagar. O sacrifício não era apenas físico, era espiritual, emocional, algo que me mudaria para sempre. Eu fui até o coração da casa, o lugar que eu nunca ousara visitar, o antigo sótão. Era lá que tudo tinha começado, onde minha mãe passava horas sozinha, onde os documentos e objetos mais antigos estavam escondidos. Quando abri a porta, o ar gelado me envolveu imediatamente, como se o tempo estivesse parado ali, esperando pela minha chegada. O cheiro de mofo e madeira velha era intenso, e a luz fraca da lanterna tremia em minhas mãos. Em cima de uma mesa antiga, estava uma vela acesa. O fogo queimava lentamente, mas com uma intensidade que parecia impossível. Ao redor da vela, havia símbolos. Símbolos que minha mãe desenhara no chão quando eu era criança, mas que agora me pareciam familiares de uma maneira perturbadora. Olhei para os objetos sobre a mesa, uma faca de prata, uma taça vazia, e o livro, aberto na página final. Tudo estava pronto, como se a casa estivesse me aguardando para completar o ritual. Mas havia algo mais, algo que se revelava com a luz da vela. No centro do círculo de símbolos, estava uma fotografia de minha mãe, com a mesma figura encapuzada ao fundo. Era a mesma foto que vi no quarto, mas agora, com uma diferença, minha mãe estava chorando. Não de tristeza, mas de medo. Medo de algo que ela sabia que estava prestes a acontecer. A sensação de estar sendo observado ficou ainda mais forte. Eu podia ouvir, no fundo, uma voz sussurrando meu nome. Ricardo, você sabe o que precisa fazer. Você sabe o preço. O sacrifício é a única maneira de acabar com isso. Mas, ao olhar para a foto, algo mudou. Eu percebi o que minha mãe queria dizer. O pacto não se tratava apenas de um preço a ser pago, mas de uma escolha. Eu poderia escolher encerrar tudo, livrar-me da maldição, mas isso exigiria que eu sacrificasse algo que eu jamais imaginaria. Não era apenas um sacrifício de sangue. Era o sacrifício da minha própria alma, da minha humanidade. No momento em que percebi isso, uma figura apareceu à minha frente, a mesma figura encapuzada que havia me observado na foto. Suas mãos levantaram-se, e eu senti um frio imenso tomar conta do meu corpo. Você está pronto para pagar o preço? A figura perguntou, sua voz grave e ecoante. Ou vai tentar escapar, como sua mãe tentou? Lembre-se, Ricardo, a casa sempre ganha. Eu senti o peso da escolha se abater sobre mim. Não havia mais volta. A casa, o pacto, tudo isso era meu destino agora. E eu sabia que, se eu quisesse salvar minha alma, teria que romper com tudo que havia sido antes. O custo seria grande, mas talvez, apenas talvez, eu pudesse me libertar do que estava preso a mim. Com um suspiro profundo, tomei a faca de prata em minhas mãos. Olhei para a vela, para os símbolos no chão, e soube o que precisava fazer. Eu era a chave. O pacto precisava ser rompido, e eu estava pronto para pagar o preço. A lâmina cortou a minha pele. O sangue caiu sobre o livro, sobre os símbolos, sobre a foto de minha mãe. E então, o som da casa, o som da presença que me vigiava, começou a se dissipar, como se tudo fosse se desfazer em uma explosão de luz e escuridão. Eu não sabia o que viria depois. Talvez a casa fosse finalmente liberar seu aperto. Talvez minha alma fosse consumida. Mas, naquele momento, eu soube uma coisa: o ciclo estava quebrado. O pacto tinha sido desfeito. E então, o silêncio,